Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro para o ver, quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar, levantou os olhos, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu alegremente. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se. Reverendíssimo Padre Silvano, pároco desta paróquia, Reverendíssimo Padre Domingos Sávio, Padre João Batista, diácono, queridos paraninfos, meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, agradeço ao Padre Silvano o convite para estarmos aqui esta noite, para podermos refletir um pouco sobre o tema deste dia, o olhar de Jesus para Zaqueu, como já foi anunciado. Meus amados irmãos, estamos celebrando então esta novena. É importante que todas as vezes que celebramos uma novena, nós podemos encarar como um retiro, como 9 dias para a mudança da nossa vida, para a conversão, 9 dias onde nós possamos tomar boas resoluções, porque ouvimos pregações, práticas, temas importantes dirigidas a isso. E quando se trata do olhar de Jesus, sempre podemos dizer que nós encontramos esse olhar misericordioso. E se falamos de misericórdia, estamos falando de conversão. E hoje nós vamos aprender como trabalhar a nossa conversão, que deve ser cada dia, nessa figura do Evangelho, que aparece ali no Evangelho de Zaqueu. A história de Zaqueu, o publicano, se passa na cidade de Jericó, uma cidade que fica ali perto das margens ou no vale do Rio Jordão, 40 quilômetros distante de Jerusalém. Perto de Jerusalém, embora Jerusalém fica na montanha, Jericó fica a menos 250 metros abaixo do nível do mar, portanto ela está ao lado do Mar Morto. Jesus então vai passar por Jericó. E ali vive esse homem chamado Zaqueu, que é publicano. Olhando um pouquinho mais a fundo para a história deste homem, ou para o encontro dele com Jesus, nós aprendemos muitas lições com ele. Em primeiro lugar, nós dizemos que Zaqueu é um publicano. Durante a dominação dos romanos na Judéia e na Galileia, os romanos estavam ali dominando aquele povo, naquele momento. A Judéia estava dividida, ou
todo ali o povo judeu estava dividido em várias classes. E uma dessas classes eram os publicanos. Os publicanos que eram, de forma geral, aqueles judeus responsáveis para cobrar os impostos, que naquele momento favorecia aos romanos. Portanto, os judeus que cobravam impostos, os publicanos, eram considerados como traidores da pátria. As palavras do Evangelho diz: e tendo Jesus entrado em Jericó, aí passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos e era muito rico. Zaqueu não era só publicano, ele era o chefe daqueles que cobravam impostos ali, pelo menos na região e na cidade de Jericó. Os publicanos sofriam muito repúdio, principalmente dos fariseus, que era outra classe que naquele momento dominava e governava, estavam ali de frente do povo, dando ordens ao povo, mas que já tinham caído também numa interpretação muito material, muito externa da Sagrada Escritura e das leis de Moisés, esquecendo do interior. Os fariseus, aqueles a quem Jesus chamou de sepulcro caiados, de hipócritas, porque pareciam santos, mas por dentro eram cheios de maldades. Os publicanos eram rejeitados principalmente por eles. Os publicanos estavam ali cobrando impostos e muitas vezes eles praticavam a extorsão, cobravam mais do que era necessário e assim eles se enriqueciam ilicitamente, eram considerados então traidores e ladrões. Este ódio com os publicanos era só aqueles que cobravam impostos, mas se estendia a toda a família. Zaqueu, o publicano, teve um desejo no seu coração, em primeiro lugar, de ver Jesus. Os publicanos eram impedidos de entrar no templo. Os publicanos eram impedidos de entrar nas sinagogas. Eles eram expulsos das sinagogas. Jesus pregava no templo, Jesus pregava nas sinagogas, mas os publicanos não podiam ir lá. Zaqueu não podia ir lá na sinagoga para ouvir Jesus falar e ver Jesus de perto. Zaqueu era judeu. E como judeu, Zaqueu teve um caminho de educação também na lei de Moisés, dos profetas. Zaqueu, quando criança, foi apresentado ao templo, foi circuncidado, participou das festas, né, e ordenanças previstas na lei judaica. Zaqueu foi educado no conhecimento dos profetas e das escrituras, das leis judaicas. Zaqueu tinha caído no pecado, se deixando levar pela ambição do dinheiro, viu ali, naquele ofício, embora fosse ajudar o estrangeiro, mas ele viu ali uma possibilidade de ganhar dinheiro, por isso ele se afasta das leis judaicas. Apesar de tudo isso, Zaqueu conhecia a palavra de Deus, conhecia a Sagrada Escritura. E lá no íntimo do seu coração, ele com certeza sentia falta daquela comunhão perfeita e agradável com o Deus verdadeiro, porque
tinha a religião verdadeira, a religião judaica, do Deus verdadeiro, do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E assim, ele nasce no seu coração esse desejo de ver Jesus. Por isso, diz o Evangelho, continuando a narração, e procurava ver Jesus. Ele já estava nesse desejo, ele já estava ali há algum tempo já pensando nisso e procurando uma oportunidade para ver Jesus. Mas ele não podia. Diz o Evangelho, por quê? Por causa da multidão e pois ele era de pequena ou de baixa estatura, diz o Evangelho. E correndo adiante, subiu a um sicômoro bravo, ou seja, uma figueira brava, sicômoro, uma espécie de figueira brava, e para ver Jesus, porque Jesus havia de passar por ali. Meus amados irmãos, quando nós tomamos esta atitude de fazer alguma coisa para encontrar Jesus, para ver Jesus, para ir em direção a Jesus, para procurá-lo no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, na nossa empresa de vida de santidade, de buscar a santidade, nós que somos encontrados por Jesus. Jesus vê o nosso desejo, vê a nossa força, ele se adianta e vai ao nosso encontro. Vejamos Zaqueu. Ele utiliza de uma estratégia, né? Ele estava ali querendo ver Jesus, quando chegou Jesus no meio da multidão, mas não conseguiu. Era de pequena estatura, pertencia aos baixinhos, né? Era dos baixinhos. Imagina Zaqueu ali, né, dando aqueles pulinhos, né, para ver Jesus, mas não conseguia mesmo assim. E Zaqueu, então, usa da estratégia, usa de um esforço, ele corre na frente, ele vai correndo. Ele faz esse esforço para poder encontrar, para poder arrumar um lugar alto. E vai, sobe naquela árvore, naquela figueira brava, diz o Evangelho. Sicômoro, é uma figueira, uma espécie de figueira brava. Sobe ali. Ele faz todo esse esforço. Né? Parece uma criança, né? Subindo na árvore. Porque ele queria ver Jesus. Meus amados irmãos, se nós podemos tirar uma lição até daqui, com a árvore que Zaqueu subiu, uma figueira brava. Aquela que dava fruto. Mas o fruto da figueira brava era um fruto que não tinha muito valor. Nós podemos lembrar aqui que Deus sempre usa das coisas mais insignificantes, dos pequenos, para confundir os grandes, dos fracos, para confundir os fortes. Zaqueu fez tudo isso, todo esse esforço, porque ele queria apenas uma coisa, ver Jesus. Talvez lá no início estava no coração de Zaqueu uma curiosidade apenas. Talvez só para dizer depois e contar depois a história. Jesus passou por aqui, eu vi Jesus, eu vi. Talvez só para isso. Mas, o que diz o Evangelho logo em seguida? E quando Jesus chegou àquele lugar, aqui está a parte central da nossa reflexão de hoje, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, é preciso que eu fique hoje
em sua casa. Jesus olhou para cima, viu-o. E logo em seguida vem as palavras para dizer que aquele olhar é um olhar de misericórdia. Ali era um pecador que ninguém queria ficar perto. É rejeitado pelos fariseus e por todos aqueles que seguiam os fariseus. E Jesus disse, é preciso, é necessário, podemos dizer, que eu fique em sua casa hoje. Meus amados irmãos, apesar de tudo, apesar da murmuração dos fariseus, Jesus mais uma vez estende a sua mão, o seu olhar misericordioso, uma mão cheia de amor, de misericórdia, e faz naquele momento, ou naquela circunstância logo em seguida, um dos seus maiores milagres. Naquele dia aconteceu um milagre, não uma cura de uma doença física, mas a cura da alma. Acontece ali a conversão. A cura física é temporária, passa. A cura espiritual, a cura da alma, a nossa conversão é para a vida eterna. Pode durar todo o tempo que nós passamos aqui embaixo, mas dura também por toda a eternidade. Lembramos daquelas palavras também de Nosso Senhor neste momento, que quando diz que vai dormir ou que vai pousar na casa de um pecador, lembramos que Jesus veio não para aqueles que têm saúde, mas para os enfermos. Jesus veio para buscar as ovelhas perdidas. Meus amados irmãos, lição deste olhar misericordioso de Jesus e logo em seguida a conversão de Zaqueu. Zaqueu obedece a Jesus imediatamente, desce depressa e vai para a sua casa e recebe Jesus na sua casa. Meus amados irmãos, outra característica que a conversão de Zaqueu ensina é que quando há arrependimento do pecado, há também mudança de atitude. Quando uma pessoa verdadeiramente se arrepende, há uma busca por mudar e transformar a sua vida. Mesmo com tantas riquezas, prazeres carnais à disposição dele, muito dinheiro que ele tinha juntado, nada até aquele momento tinha satisfazido o coração de Zaqueu. Existia ali uma lacuna, até que foi preenchida em primeiro lugar por aquele desejo de ver Jesus e depois por o encontro que esteve com Jesus, e assim ele está totalmente satisfeito e convertido e começa então a tomar iniciativa para mudar de vida, para deixar para trás tudo aquilo que ele tinha juntado até aquele momento. Então Zaqueu, na sua casa com Jesus, levanta e diz, segue o Evangelho: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado a alguém, restituo 4 vezes mais. Mais uma vez aqui, nós vemos não só a generosidade de Zaqueu, não só uma atitude para mostrar que ele tinha de fato mudado de vida, mas
mostra que ele sabe as Escrituras. Estava escrito na lei de Moisés, lá no livro do Êxodos, capítulo 22. Se alguém furtar um boi ou ovelha e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. 4 vezes mais. Ele estava cumprindo a Escritura, a lei. Ele estava de fato arrependido do seu pecado, da sua vida, e queria mudar. Então, meus amados irmãos, quanta lição Zaqueu dá para nós. E podemos resumir em uma só: a conversão. Nós precisamos de conversão, nós precisamos de nos converter todos os dias. E essa conversão vai se dar verdadeiramente quando encontrarmos com Jesus. Quando deixar que Jesus olhe para nós. Porque o olhar de Jesus é aquele olhar cheio de misericórdia que vem para nos perdoar. Jesus não desprezou o publicano como todos os outros desprezavam naquele momento. Pelo contrário, Jesus o procurou. Jesus o tratou como um amigo. Quando nós estamos fora da nossa casa, nós procuramos ficar na casa de quem? Dos amigos. Jesus, querendo ficar na casa de Zaqueu, o tratou como um amigo. A alegria que sentiu Zaqueu também nós sentiremos, meus amados irmãos, quando no meio das confusões da vida notamos que algo de novo aconteceu conosco e que Cristo, nosso Senhor, nos atingiu com o seu olhar misericordioso e com a sua graça para nos convidar a uma mudança de vida. Quando nós percebemos que Jesus está olhando para nós com um olhar de predileção, porque Ele nos inspirou a deixar essa vida que levamos para uma vida melhor. Se eu cometo um pecado, eu preciso deixar esse pecado. Se eu já rezo, muitas vezes Deus me convida a rezar mais, a rezar melhor. Todos os dias é preciso conversão. Eu creio, mas é preciso acreditar mais. Eu amo a Deus, mas eu posso e devo amar mais ainda. Todos os dias eu preciso voltar para Deus, e aproximar dele. Meus amados irmãos, quando vamos fazer isso? Quando vamos nos aproximar de Deus? Quando vamos deixar de fato as coisas aqui da terra para olhar mais para Deus e para a nossa vida espiritual e cuidar dela? Qual é o dia? Qual é o horário? O dia é hoje. É agora. Esse é o dia. Jesus disse para Zaqueu: desce depressa. É agora. Não podemos deixar para depois. E quando nós vamos deixando para depois, quando nós falamos para Deus, depois eu vou, depois eu rezo, depois eu assisto à missa, depois eu me confesso, depois eu me comungo, depois eu vou à comunhão, depois, quando eu falo para Deus depois, eu estou falando não. É a mesma coisa de falar não, de negar o seu convite, de rechaçar a sua graça. Meus amados irmãos, não demoremos. Vamos descer depressa da árvore da nossa inércia. Quantas vezes ficamos na inércia? Não andamos, não caminhamos. Estamos ali agarrados,
parados, sempre na mesma. Desçamos depressa do galho das nossas desculpas. O que mais acontece conosco? Nós damos desculpas. Eu não posso. Eu não tenho tempo. Eu não consigo. Eu sou atrapalhado por esta casa de onde eu vivo. Essas pessoas que estão ao meu lado me atrapalham. Arrumamos muitas desculpas. Precisamos de descer depressa do medo de assumir um compromisso, do medo de ser diferente dos outros companheiros, amigos. Mas eu vou ser diferente. Desçamos agora, depressa. Vamos mudar de vida com uma boa confissão, talvez uma direção espiritual bem feita. É hoje descer depressa. É isso que Jesus nos pede. É nesta novena, é nesta festa do nosso padroeiro. É agora. Hoje Jesus está te convidando, mais uma vez. Hoje Jesus está olhando para cada um com um olhar de predileção. Ele sabe das nossas dificuldades e sabe das nossas possibilidades. Então, Ele nos convida, nos chama, e nós precisamos de corresponder e não deixar para depois. Nós precisamos, meus amados irmãos, de ter coragem de nascer de novo, uma vida nova, com generosidade, com magnanimidade, com a grandeza do coração de Zaqueu, que disse para Jesus: eu vou dar 4 vezes mais daquilo que eu tirei, e a metade daquilo que é meu, eu também darei para os pobres. Um coração generoso, um coração aberto, um coração magnânimo. É o que nosso Senhor quer. Porque Ele é o único capaz de encher totalmente o nosso coração. E é isso que Ele quer fazer. Que nós, meus amados irmãos, de hoje em diante, tenhamos o nosso coração aberto. E ele vai ser cheio de alegria, de felicidade. Porque Jesus virá, se adiantará até nós, com a sua graça, com a sua bênção. A alma que se abre a Cristo se irrompe, como aconteceu com Zaqueu, uma alegria grande. Acende nesta alma um amor grande, uma vontade sempre nova de reparar a estupidez de quando nós cometemos o pecado. Que o olhar misericordioso de nosso Senhor venha até nós e que nós sejamos conduzidos até Jesus também pelo olhar bondoso e amoroso da nossa mãe, que sempre faz esta função de nos levar até Jesus, e este olhar de nosso Senhor nos colocará na vida eterna. Amém.